versus Suarli. Boa noite, Suarli. Muito obrigado por aceitar o nosso. Ô, Suarli, só tá aparecendo a testa do senhor. Aí, agora melhorou. E agora? Tá Suarli, ok? melhorou. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Tairone, Guilherme. Ué, só tem Guilherme aí. Tá cheio de Guilherme. Boa noite. É um prazer, Cláudio, mais uma vez estar aqui com você. Conforme conversamos, desde aquele tempo que você falou, se der para encaixar os 10 minutos, os 20 minutos, como você falou, dá para fazer, você administra aí como você desejar. Beleza, Suarli que andou meio sumido, mas sempre acompanhando a gente nos bastidores. E aí a gente, antes de entrar nas pautas principais, Suarli vai ter a participação dele aqui dentro dos 20 minutos e nós vamos entender um pouco a respeito do fair play financeiro. Ô Suarli, esteja à vontade para poder tratar do assunto e, é claro, o senhor tem 10 minutos para discorrer. Eu vou colocar aqui no nosso cronômetro para que a gente possa dar tempo ao tempo e gerir o nosso tempo para que a gente possa trazer um conteúdo de qualidade para quem nos acompanha. Fique à vontade, Suarli, para poder trazer as tratativas de esclarecimento e logo na sequência uma pergunta de cada um dos nossos comentaristas. Bora lá, Suarli. Ok, vamos nessa. Ok, então é o seguinte, evidentemente, em algum momento, se eu usar algum termo técnico aqui, porque conforme o assunto, mas no mesmo momento eu destrincho e coloco uma linguagem popular que todos entendam. Eu traduzo a linguagem técnica para a linguagem popular. Então vamos lá, fair play financeiro, que está se pretendendo implantar no Brasil a partir da CBF, na verdade é o seguinte, isso poderia ser chamado de controle fiscal financeiro, por exemplo, mas só que o fair play já é uma palavra mais já conhecida por várias pessoas no mercado, principalmente internacionalmente. Então, é uma palavra que quer dizer agir com ética, com integridade, com respeito. Né? Então, o fair play, ele surge, né, a partir do século XIX, a partir das Olimpíadas, e nós conhecemos já em alguns momentos o fair play. No esporte, por exemplo, jogar de forma justa, né, sem simular que foi agredido. Por exemplo, é muito comum, às vezes, o jogador leva uma cotovelada assim do lado e ele simula com a mão no rosto, achando para mostrar que foi no rosto, e na verdade ele fez uma simulação. Com isso ele não está sendo ético na parte do fair play, né? Sem faltas violentas, sem doping, respeitar as regras e adversários. Como exemplo, por exemplo, já até falei, né? Por exemplo, quando um jogador do adversário machuca, aí a bola é jogada para fora para ele ser atendido, depois tem que reverter para o time que jogou a bola para fora. Então, isso é um fair play do futebol. Né? Então, na sociedade, por exemplo, o fair play pode ser considerado como ético, como honestidade, respeito, solidariedade às pessoas. Né? Por exemplo, se você encontra um objeto e devolve para o dono, isso é um fair play na sociedade. Né? Os valores essenciais, né? Ser verdadeiro e justo aos adversários, regras, autoridades, pessoas, agir com lealdade. Então, isso na sociedade é considerado um fair play. Ser humilde, saber ganhar, ser humilhar e saber perder sem se abater. Bom, então vamos entrar agora na parte propriamente dita que a CBF pretende implementar. No futebol brasileiro, as primeiras regras que a CBF implementa é a sustentabilidade duradoura, ou seja, assegurar a sobrevivência e crescimento além de uma das 2 temporadas com sucesso. Exemplo, Cruzeiro é um exemplo que está dizendo esse tópico aqui, sobrevivência e crescimento. Veja bem, quando o Cruzeiro cai em 2019, quando a gente olha o Cruzeiro hoje, em 2026, como é que era o Cruzeiro de 2020? O Cruzeiro tem uma evolução fantástica. Inclusive, eu comento no ano passado, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cruzeiro conseguiu se manter entre a segunda e terceira posição a partir de maio até o final do campeonato. Então, isso é uma demonstração de crescimento, porque a performance do Cruzeiro em 2024 ficou ali no meio de tabela, no sexto, quinto, sei lá, por meio de tabela. E no ano 2025
demonstrou uma evolução bem melhor com as contratações que foram feitas, e principalmente a partir de quando chega o Jardim no time. Então, isso é uma demonstração de crescimento. Uma competitividade justa, né? Permitindo a competência na gestão no campo, que prevaleça a capacidade de acumular, sem acumular dívidas. Proteção profissional, né? Garantir que atletas, comissão técnica e funcionários recebam os seus salários e obrigações em dia. Isso é mais do que natural, ou seja, qualquer empresa, qualquer negócio, ele tem que, aquilo que é combinado, ser cumprido. Então, isso é muito importante. E atração de investimentos, né? Evolução financeira e transparente e previsível com o futebol, que seja atraente para investidores nacionais e internacionais, ou seja, o clube, além de bilheteria e de remuneração de TV, ele tem a atração de investidores ou de patrocinadores. Então, evidentemente, um clube bem administrado que tem bons resultados, ele atrai os investidores, tanto nacionais e, eventualmente, até internacionais, dependendo do seu crescimento. Bom, quais são os pilares que se pretende implementar um fair play pela CBF? Controle de dívidas, quer dizer, garantir que o pagamento do prazo de obrigações financeiras. Vamos explicar isso aqui, o que quer dizer. Uma empresa, um clube bem administrado, ele tem que ter segurança que aquelas dívidas que ele contrair ou aqueles investimentos que ele fizer, ele terá capacidade de honrar os pagamentos nos prazos combinados. Então, quando eu falo isso, a gente já tem uma ideia do que acontece eventualmente no futebol brasileiro com alguns clubes que não atendem essa condição. Faz uma compra de um jogador, depois não paga no prazo combinado e às vezes até atrasam. Então, isso é um dos itens a ser acompanhado, a ser perseguido pela CBF. Equilíbrio operacional. O que quer dizer isso? As receitas operacionais devem cobrir as despesas de funcionamento para evitar prejuízos recorrentes, repetitivos. Vamos traduzir isso aqui. O que são receitas operacionais? Futebol é um negócio do Cruzeiro, por exemplo. É um negócio do time, futebol. Então, tudo que você gasta para acontecer com o futebol, salário de jogador, manutenção de clube, viagens, técnicos, tudo que você gasta em torno do futebol são receitas e custos operacionais, quer dizer, da operação do negócio. Então, isso é que é chamado de receita operacional. Então, por exemplo, o ingresso é uma receita operacional, porque o torcedor está pagando para ver o jogo, então o Cruzeiro se prepara para vender o produto dele, que é futebol. Então, isso é operacional. O que é não operacional? Por exemplo, se o time vende um jogador, não é objetivo do clube vender jogador. Eventualmente, ele pode vender como uma rotação para poder apurar uma receita, para fazer o caixa, mas não é objetivo do clube vender jogador. Eventualmente pode vender, mas então não é operacional vender um jogador. Entendeu? Então, conforme o tipo de investimento, aquilo que não se aplica no futebol é não operacional. Bom, controle de custos. Controle rigoroso da folha salarial e outros custos de pessoal, uma das fontes de despesa. Ou seja, pelo que eu analisei no balanço do Cruzeiro no ano passado, o Cruzeiro teve um prejuízo operacional. Ou seja, o que teve de custo no futebol foi maior da receita do que ele apurou com venda de ingressos e receitas de televisão e de patrocinadores. Então, na minha avaliação, eu sempre observei isso. Custo é a parte mais delicada de um negócio, de uma empresa. Você tem que estar olhando com lupa, porque você não pode ter um custo acima da sua receita operacional. Controle de dívidas de curto prazo. Bom, tem um detalhe interessante. Quando você faz uma dívida comprando um jogador, na verdade, você não está contraindo uma dívida, você está fazendo um investimento. Então, é importante saber discernir, separar o que é um valor que você está fazendo investimento daquilo que é uma dívida. Se o clube está com dificuldade de caixa e vai no banco tomar um empréstimo, e está contraindo uma dívida. Aí sim, você tem que estar atento para que aquela dívida que você contraiu, você tenha capacidade de pagar dentro do prazo combinado. De forma que é o seguinte, a sua dívida de curto prazo, ela tem que estar sempre bem administrada.
que é uma dívida de curto prazo? Dívida de curto prazo é aquela dívida que vence em 12 meses. Toda dívida que vencer acima de 12 meses é dívida de longo prazo. Você contrai uma dívida, mas só vai começar a pagar a partir do 13º mês. Então, essa dívida no balanço, ela vai como dívida de longo prazo. Então, você tem um prazo maior para pagar aquela dívida. Então, você tem fôlego. Agora, quando você faz uma dívida de curto prazo, que vence em 12 meses, você tem que saber, no seu orçamento, na sua previsão, que aquela dívida você vai ter capacidade de pagar nos prazos combinados, nos vencimentos combinados. Bom, sanções progressivas, da advertência ao rebaixamento. Como é que a CBF está imaginando tratar as penalidades? Vamos chamar assim, né? Na primeira ocorrência, o clube terá a chance de se ajustar apresentando um plano de ação. Vamos supor que, do que eu falei para trás, de custos, do que eu falei de dívida de curto prazo, tudo que eu falei, de repente aquilo que a CBF vai estar analisando, saiu daquilo que era previsto. Então, na primeira ocorrência, o clube vai ter condição de se justificar e apresentar um plano de ação. Bom, a partir da segunda infração, aí começam outras sanções. Por exemplo, advertência pública, o clube é exposto publicamente para a sociedade. Multa pecuniária, ela pode ser punida com multa, ou ela pode receber retenção de receita. Por exemplo, se ela tinha uma receita para receber da CBF, ela pode reter essa receita. Então, começa a pesar as penalidades. Pode ser um transfer ban, inclusive, pelo que estou percebendo, a CBF está até adotando um pouco daquilo que a FIFA faz. O transfer ban, ou seja, proibição de registrar novos atletas. Dedução de pontos, impacto direto na classificação do campeonato. Inclusive, nós temos um exemplo claro que aconteceu com o Cruzeiro em 2020, quando ela perdeu 6 pontos porque ela não cumpriu o transfer ban. Né? Pode ter cassação de licença. Quer dizer, para chegar num ponto de cassação de licença, tem que acontecer algo muito grave. Né? O clube pode estar entrando numa situação de praticamente insolvência. Rebaixamento, punição máxima, reservada para casos mais graves e crônicos, descontrole financeiro. Ou seja, daí a coisa está preta mesmo, né, para chegar nesse ponto. O Cruzeiro já viu esse fato, como eu já relatei aqui com a FIFA. Agora, interessante, tá? Tem um ponto que fala sobre regras especiais para clubes em recuperação judicial. E o Cruzeiro é um caso. Então, para quem está em recuperação judicial, haverá uma tolerância diferente. Por quê? Porque é um clube que está saindo de uma situação de insolvência lá atrás e que, evidentemente, ela tem que cumprir os prazos judiciais para honrar a recuperação judicial com os credores, para aqueles que se aderiram à recuperação judicial. E até aqui tem um fato até interessante, que eu venho analisando a recuperação judicial do Cruzeiro, ele vem pagando regularmente, então, inclusive, tem muita coisa, tem um detalhe que muita gente não conhece, e acha que a recuperação judicial, o clube pode atrasar de qualquer forma. Não pode, porque juridicamente o clube atrasar, ele pode sofrer sanções, até perder a recuperação judicial. Então, ele tem que andar em cima. Então, é uma coisa séria e rigorosa judicialmente, de forma que e o Cruzeiro, nesse ponto, está indo muito bem, tá? Está honrando seus compromissos. Bom, regras de auditoria externa. De acordo com o que diz as regras da sociedade, por exemplo, o Cruzeiro, inclusive, está enquadrado como empresa de grande porte, porque o patrimônio do Cruzeiro está acima de 300 milhões. Então, é considerado uma empresa de grande porte e ela, inclusive, tem auditoria externa. Inclusive, no balanço do ano passado, o Cruzeiro recebeu algumas ressalvas de médio porte, não chegou nem ressalva leve nem grave, mas ressalvas de médio porte em função de algumas informações que não estavam muito bem claras. Então, é uma coisa até que eu andei comentando para o Cruzeiro, mandei mensagem para eles, que me preocupou a questão do balanço na parte de custos. O Cruzeiro tem que pôr uma lupa muito forte na parte de custo para não ter problema de prejuízo operacional. Isso, Suarli, muito bem. O prazo pediu, acho que até aqui já concluí essa parte. Exatamente. Eu acho que ficou muito bem esclarecido para esse primeiro momento, inclusive 13 minutos de explicação e esclarecimento para que aqueles que acompanham a Cláudio Silva TV possam ter um pouco de expertise, né, dentro daquilo que, pelo menos de forma superficial, né, eu acho que deu
para poder fazer um apanhado legal, um resumo introdutório daquilo que a recuperação judicial pode trazer. Ô Gui, a recuperação judicial pode trazer como benefício para a instituição, no caso, fair play, porque essa é a grande preocupação da galera, né? Fair play vai prejudicar o Cruzeiro e tal. Ô Gui, primeiro sua pergunta para o Suarli, cada um dos comentaristas presentes hoje farão uma pergunta, o Suarli trará uma resposta, e aí nós iremos agradecer o Suarli pela explicação e participação, e vamos entrar nos outros assuntos que também não são menos relevantes que este. É importante esse esclarecimento para quem acompanha a Cláudio Silva TV. E aí, Gui? Cara, primeiro agradecer, que aula, né? Sinceramente, 13 minutos sensacionais, né? Ele falou a respeito de sustentabilidade, controle de custos, né? Os pontos positivo, negativo, a diferença, eu particularmente não fazia ideia entre dívida e investimento, o que é dívida e o que é investimento, né? Porque às vezes o Cruzeiro tem 800 milhões de dívida, por exemplo, aí contrata o Gerson, por exemplo, aí a gente acha que a dívida bateu 1 bilhão, né? E foi bem esclarecedor que não é assim que funciona, né, cara? Eu confesso que eu nem tenho uma pergunta para ele, mas eu só queria que ele explicasse mais um pouquinho a respeito disso, da diferença de dívida e a diferença de investimento. Se ele pode trazer mais exemplos, porque, assim, foi uma aula sensacional que o senhor deu aqui, viu, Suarli? Quero ouvir o senhor mais vezes, tá? Ok, em cima da sua pergunta, eu respondo o seguinte. É ótima a sua pergunta, mas até para eu poder traduzir uma linguagem bem popular para todos entenderem. Vamos lá. Tudo que o clube investir, por exemplo, equipamentos, investimento na toca, por exemplo, equipamentos lá na parte de fisiologia, na parte dos campos, tudo que for para benefício do futebol, isso é investimento. Agora, o que é uma dívida? Como eu expliquei claramente, você está com dificuldade de caixa, então você vai a um banco e toma um empréstimo, aí você está contraindo uma dívida. Porque, na verdade, essa dívida não tem nada a ver com o investimento que você está... Você pode até usar a dívida para fazer um investimento, mas é importante esclarecer o que é dívida e o que é investimento. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você faz um investimento, a tendência daquele investimento é de trazer um retorno financeiro. Por exemplo, se você compra um jogador, agora, por exemplo, o time melhorar os resultados, ele vai ter resultados melhores, vai ter renda melhor e vai poder ter um retorno financeiro com isso. Muito bem, Suarli. Guilherme Henrique, a sua pergunta, por favor. Boa noite, Suarli. Boa noite, Guilherme. Sim, né? Como se diz, até onde eu entendo sobre esse fair play financeiro, você não pode gastar mais do que você arrecada, certo? Certo. Isso é um dos detalhes, mas está correto o seu entendimento. Isso. No caso do Cruzeiro, que é uma SAF, se o Pedrinho quiser fazer esse aporte de capital através de um patrocínio, pode? Muito bem. Excelente pergunta, tá? Na realidade é o seguinte, isso aí, o sócio ou dono da empresa, ele é o, vamos falar assim, ele é o garantidor maior da empresa. Evidentemente, se o Cruzeiro tiver dificuldade ou tiver necessidade, e ele não tiver, porque, vamos lá, até um fato interessante em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro, ele ressurgiu de 2 anos para cá. Então, ele é uma empresa ainda que não está 100% formada financeiramente. Porque agora que está começando a crescer, agora que está podendo oferir os resultados com rendas maiores. Até um fato interessante, se compararmos as rendas do Cruzeiro de 2025, foram bem maiores que as rendas de 2024. Por quê? Porque o clube melhorou. Então, passou a ter resultado maior. A atração do Cruzeiro, do time, é a sua performance. Então, de fato, é o seguinte, nesse ponto aí, o Pedrinho, como sócio e dono, ele pode fazer aporte de capital. Aí, nesse caso, ele é chamado para fazer um aumento de capital. Então, na verdade, ele é um principal garantidor do clube. Entendi. Ele pode fazer aumento de capital se precisar. Assim, porque hoje ele pode fazer um aporte, né? Vamos falar da forma mais chula, sem ter que dar satisfação a ninguém. A partir do momento que esse fair play entra em ação, ele tem que justificar o porquê do aporte, certo? Na verdade, é o seguinte, eu só teria, evidentemente, justificar caso eu tivesse um sócio ou outros sócios para poder, porque, na verdade, é o seguinte, quando você tem mais de um sócio,
vai mudar o percentual de participação, quem tem mais ou quem tem menos. Hoje o Pedrinho tem 100%. Se ele tiver um sócio, de repente o sócio tem 50% e ele 50%. Aí, de uma certa forma, ele tem uma satisfação com o sócio, ele tem uma negociação com o sócio dele. Tá? Mas fora isso, como ele é o dono principal e único, ele não tem que dar satisfação. Show. Tairone? Bom, Cioli, primeiro agradecer, né? A gente tivemos uma excelente aula aqui, em 13 minutos, eu acho que ficou bastante esclarecido. Os meus colegas falaram aí de investimento, de gastos, o senhor explicou muito bem, mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: qual modelo de fair play o senhor, no seu entendimento, acha que mais se adequada no Brasil? Porque, por exemplo, o fair play lá na Inglaterra, o foco é em prejuízo. O da Espanha é o teto salarial. O da França é o controle financeiro anual. Então, eu gostaria de saber do senhor qual que é o modelo que o senhor acha que mais se enquadra no Brasil. Excelente pergunta. Por que isso? Veja bem, o futebol europeu é um futebol mais organizado. Nós estamos chegando agora. O nosso futebol ainda tem carência, algumas até graves, porque a nossa cultura no futebol sempre foi vista como ninguém é dono as associações, a maioria dos administradores entendiam que ninguém é dono de nada. Então podia gastar à vontade, podia deixar a dívida para o outro, aí o outro não deixava para o outro, e virou o que virou no futebol, a ponto de vários clubes chegarem a quase à insolvência. Tanto é que em 2019, se o Cruzeiro não fosse socorrido, teria fechado as portas. Então, infelizmente, o nosso modelo, no momento, ele é necessário, porque é uma mudança de cultura. Porque, veja bem, qualquer empresa, qualquer negócio, tudo que está sendo implementado, não precisava de ninguém definir para fazer o que está se pedindo. Isso aí já deveria ser natural. Se você monta uma empresa, tudo aquilo que você se propõe a fazer, você tem que honrar, você tem que cumprir. Por exemplo, você comprou uma mercadoria e o seu fornecedor te deu um prazo a pagar. Naquele prazo você tem que ir lá e honrar. Você contratou um empregado, contratou um jogador, chegou no final do mês, tem que pagar o salário dele. Então, tudo gira em torno do negócio, no final do mês, você tem que cumprir todas as obrigações combinadas. Então, lamentavelmente, eu lamento dizer, eu até torço para que dê certo, porque a nossa cultura aqui, ela sempre foi distorcida nesse aspecto. Não precisava nem o fair play aqui nesse aspecto. Por isso que o fair play lá de fora é só daquilo que ainda não tem cumprimento 100%. E o resto, boa parte lá já é cumprido, naturalmente. Não precisou de fair play. Por exemplo, controle de custo, controle de pagamento, isso não precisou de fair play para isso lá. Mas no nosso aqui ainda precisa, lamentavelmente. Nós temos diversos exemplos no Brasil, aí a gente sabe disso. Diversos clubes. Isso fala muito da responsabilidade fiscal de cada instituição, né? Ele não... todos os clubes que... Vamos exemplificar. Temos dois exemplos, um associativo e uma SAF. Um Atlético Mineiro, duas SAFs, né? Atlético Mineiro e Botafogo, que não tem um pingo de responsabilidade fiscal, e nós temos o Corinthians, né? O Corinthians tem o Inter, tem o Grêmio e tal, mas Santos, o Corinthians também, né? O Santos também. Então, o que passa, o que fez com que o futebol brasileiro chegasse numa situação de calamidade tão grande foi a irresponsabilidade. O fair play chega e ele acaba com uns e beneficia os outros, né? O Flamengo é o maior interessado no fair play hoje. Ele é o maior interessado, porque ele é o clube que mais arrecada. Então, ele quer implantar um fair play que o favorece e não um fair play que vai fazer com que o futebol brasileiro melhore. É isso que a gente precisa discutir. As equipes do futebol brasileiro, assim como as pessoas, procuram pensar no seu próprio bem-estar. Você não vai ver os clubes do futebol brasileiro ajuntando-se todos para a profissionalização da arbitragem, por exemplo. Você não vai ver. Você não vai ver as instituições brasileiras hoje ajuntando todas elas para o banimento de torcedores violentos nos estádios vestindo camisa de organizados. Você não vai ver,
porque tudo isso é para benefício de gestões. Você pega torcedores violentos, ele tem uma ligação direta com a gestão atual, então ele é bancado por ela, ele faz o que ela fala para fazer, ele se torna uma massa de manobra, então é uma força. Assim é também na questão da arbitragem. Você não vê os clubes do futebol brasileiro se juntando para fazer com que a arbitragem se profissionalize, porque ela é tendenciosa a eles. Então, por que eles vão profissionalizar aquilo que é de benefício próprio? E aí a gente está caminhando para um fracasso, ou mais um fracasso, que é esse fair play financeiro, porque quem está brigando para que ele aconteça está pensando apenas no seu próprio umbigo. Suarli, muitíssimo obrigado pela participação do senhor, pelo esclarecimento, quase 600 aparelhos conectados, a galera atenta, né? Só apareceu um bobão aí que eu bloqueei, que não consegue entender que a Cláudio Silva TV tem um conteúdo diferente na internet, né? A gente não está aqui só para poder cantar o Lele, lá, o Gerson vem aí, o bicho vai pegar. A gente está aqui para informar. Comemoramos, claro, top, bacana, curtimos demais, mas a nossa obrigação e responsabilidade da nossa linha editorial desde a fundação desse canal é informativa primeiro e opinativa na sequência. Torcer é no terceiro caso. Então, muito obrigado, Suarli, por ter trazido essa aula maravilhosa para aqueles que acompanham, para os que são adeptos e amantes da Cláudio Silva TV. Só para finalizar a minha participação... As Claudetes, como disse a doutora Laila. Sim, Suarli. Só para finalizar a minha participação, eu já te acompanho há alguns anos, né? Você sabe disso. Sim. E o que alguns que participam aí no chat não sabem, não conhecem, é o seguinte, que você faz um belo trabalho que procura levar aos cruzeirenses informações e conhecimento. E conhecimento é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, esse assunto sobre SAF é uma coisa nova no Brasil, que quanto mais as pessoas ouvirem, vão dominando mais o assunto, como fizemos aqui. Então, isso é muito importante e algumas pessoas não entendem. O pessoal acha que você só está aí para poder zoar, para poder contar aquilo que fofoca, aquilo que eles acham que você sabe mais que os outros. E não é só isso, o seu trabalho não é só isso. O seu trabalho é muito mais do que isso e algumas pessoas deveriam entender que você está levando conhecimento para as pessoas. Muito obrigado, Suarli. Muito obrigado pelas palavras. Tem até uma música aí fora. Inclusive, tem um fato até curioso que eu quero colocar aqui. Sabe por que a recuperação judicial é meio complicada do outro lado? E a maior parte dos credores são banqueiros. E aí, simplesmente, eles vão morrer. E eu tô feliz, vou jogar uma primeira pá de terra na cara deles, aí eu quero que eles morram. Suarli, muito obrigado pela sua participação. Com certeza o senhor vai voltar. Um abraço a vocês, mais vezes. Os Guilhermes aí, tem hora que eu não separo qualquer coisa. Boa satisfação. E sempre que precisar de um assunto desse aí, nessa área, pode me chamar que eu estarei disposto. Com certeza, Suarli. O senhor é o nosso guru. O senhor é o guru da Cláudio Silva TV. Tamo junto. Muito obrigado. Abraço para o senhor, Suarli. Eu só quero que o Ladelá morra. É a única coisa que eu quero, não quero mais do que isso. Eu quero morra falência múltipla de órgãos, aos poucos.